Durante uma operação na manhã de hoje, o Ministério Público prendeu um sargento da polícia. Você não vai acreditar no que ele fez, hein? Ai, ai, ai. Lembra dessas imagens? Tá lembrando desse caso? Pode encher a tela. Esse sargento foi preso por envolvimento na tentativa de homicídio do cantor do Barranco. Para quem não lembra, esse caso aconteceu no dia 9 de agosto. O cantor do Barranco é muito conhecido aqui na capital amazonense, cantor de forró. Estava fazendo um show no Parque 10 e aí na saída do show ele ligou para a esposa para buscá-lo. A esposa foi até lá com a filha. No meio do trajeto de volta para casa, uma moto emparelhou com o carro e um dos motoqueiros acabou atirando contra esse veículo, tá? Foram vários disparos. O cantor do Barranco foi atingido no braço, foi atingido nas costas também. A filha dele ficou em estado grave. Agora eu vou conversar com o Ivan Duarte ao vivo, ele tem atualizações pra gente. Ivan, meu amigo, já tô com você. Muito bom dia. Oi, Alisson, muito bom dia para você, um bom dia a todos que estão em casa acompanhando o Balanço Geral. A nossa equipe do BG está aqui no Ministério Público do Amazonas porque hoje teve a fase desbarranco, onde o MP prendeu o mandante da tentativa de homicídio contra o cantor de pagode Eduardo Oliveira, que é conhecido como do Barranco. Nesse momento, o promotor Armando Gurgel e também Daniel Amazonas, os dois promotores que estão à frente das investigações, vão falar com a imprensa, lembrando que os nomes dos PMs envolvidos foram divulgados. O primeiro é o Jobson de Souza Vieira, um cabo da PM, ele seria o atirador dessa tentativa de homicídio, e o mandante é o Simon Macambira, é terceiro sargento, e nesse momento o promotor está falando, vamos acompanhar, Alisson, mostra para quem está em casa. Deflagrou uma operação na qual foi preso o executor do crime através de uma investigação minuciosa dos vestígios deixados, que foi a partir deles que se chegou a esse executor, e houve também um aprofundamento inicial também por parte ainda do 23º DIP, no qual nós passamos então a atuar juntamente com a Polícia Civil, e até que a investigação então passou a ser capitaneada principalmente pelas promotorias de controle externo da atividade policial, juntamente com o Tribunal do Júri, em razão da presença desses policiais na situação. E aí, como o Ministério Público tem eminentemente esse controle externo da atividade policial, nós seguimos nesse trabalho iniciado de forma primorosa pelo 23º DIP. E aí nós alcançamos essa autoria intelectual, e então realizamos na data de hoje esse mandado de prisão com relação a essa pessoa investigada ainda, não é uma acusação formal ainda, e também cumprimos mandados de busca e apreensão em endereços ligados direto ou indiretamente a essa pessoa, o autor intelectual, bem como ao próprio executor material. Com relação à motivação do crime, no momento, a gente prefere, no interesse da investigação, considerando também que o procedimento está sob sigilo, nos manter nas informações mais gerais acerca do caso, tá? Com relação à motivação, a gente ainda não vai adentrar, considerando a motivação que gera, inclusive, o sigilo, que a gente sequer pode comentar nesse momento. Mas, certamente, a partir do momento em que houver a denúncia sobre os fatos, que não deve demorar, aí sim o processo deve sair dessa condição sigilosa e será possível a gente comentar e vir à tona de alguma forma qual foi a motivação do crime que está sob investigação ainda também, vendo se ainda existe algum outro elemento, mas a linha principal vem se confirmando de acordo com o nosso entendimento para formar a nossa opinião, que será consignada na denúncia, que é a acusação formal. Nesse momento, o produtor Armando Gurgel fala com a imprensa sobre essa tentativa de homicídio contra o cantor de pagode do Barranco e também a filha dele de 4 anos. Um que foi o executor direto e o outro que tem justamente a motivação, que é o autor intelectual e que determinou a prática do crime por parte do outro colega. E esse armamento apreendido hoje? O promotor, nesse momento, vai falar sobre o armamento que foi apreendido. Os armamentos são encontrados justamente em endereços ligados a esse autor intelectual. Ainda conseguimos um carregador e apenas uma munição que estava na casa desse. Hoje, novamente, na vez anterior foi apreendido um carregador compatível com o calibre da arma utilizada no crime, e hoje foi apreendido um outro carregador de um outro calibre e apenas uma munição
no endereço vinculado ao executor. Os demais armamentos e materiais que ainda estão nesse momento sendo apreendidos, arrolados, que é uma quantidade considerável, são endereços ligados ao autor intelectual, que apesar de ser CAC, né, colecionador, atirador, caçador, a gente está verificando pela quantidade de armas uma certa disparidade considerável, na verdade, daquilo que ele é autorizado a ter com ele e do que ele efetivamente tem. Tem alguma ligação entre eles, ou com a esposa, ou com o cantor? Tem alguma ligação? A ligação entre o executor e o mandante, além dessa relação de coautoria, os dois são policiais militares e já serviram na mesma unidade militar. Doutor, em relação à pessoa, Lembrando que os nomes dos suspeitos já foram divulgados, eu vou já falar para quem está em casa. Nesse momento a gente prefere não adentrar, a gente pede até desculpas, mas ainda é um momento que não é adequado a gente adentrar nessa situação. A gente percebeu a presença do Exército aqui brasileiro. Para quem está em casa, lembrando que o atirador, um cabo da PM, foi identificado como Jobson de Souza Vieira e o suposto mandante do crime é o 3º sargento Simon Macambira, esse PM da imagem. Nós decidimos, em razão de alguns eventos, informações que nós tínhamos, também realizar buscas pela arma do crime como forma de esgotar todas as diligências possíveis em clubes de tiro, né, onde o autor intelectual mantinha vínculo, inclusive como sócio benemérito. Então, o objeto desses mandados nesses clubes de tiro era ver se estava tendo o acautelamento irregular dessa arma de fogo, porque poderia estar acontecendo diante de outros elementos também que estão constantes dos autos. E o Exército foi ao local porque houve a provocação do Ministério Público para que, na oportunidade, também fosse feita uma fiscalização e, diante da expertise, da capacidade do Exército em termos de controle, que eles realizam a fiscalização e controle desse armamento, facilitar a nossa diligência e, eventualmente, eles também realizarem um trabalho deles de fiscalização que pode acontecer a qualquer momento nesses estabelecimentos que guardam produtos controlados. Doutor, a linha de investigação, Olha só, para quem está em casa acompanhando o balanço geral, o promotor de justiça Armando Gurgel segue falando, dando detalhes sobre a prisão de 2 policiais militares envolvidos na tentativa de homicídio contra um cantor de pagode. Ou se quer comentar a respeito, eu te peço desculpa a respeito desse tempo, que ainda não é o momento da gente tratar do tema. Toda e qualquer linha investigativa está sendo observada e, portanto, eu não estou te afirmando nesse momento que o crime foi passional ou não foi passional, ou foi sexual, ou mercenário, ou o que quer que tenha sido a motivação. Todas essas situações podem ou não estar sendo investigadas. Promotor, há uma informação sobre as armas apreendidas. Tem uma informação que seriam armas clandestinas. Confirma essa informação? Bom, no momento está sendo realizada essas diligências. A única coisa que eu posso te falar, como ainda nós não fizemos uma verificação mais, digamos assim, apurada, é que nós já encontramos situações que aparentemente destoam da autorização do CR que ele tem, ou seja, do registro de material que ele possui, do apostilamento que ele possui também como CAC, para ter nos locais, né, que poderia estar, inclusive, estariam até em locais que não seriam os autorizados. Então, em face disso, inclusive havendo guarda de material em residência que não é a dele mesmo, parente dele envolvido, né, na situação da guarda, obviamente sabendo que o material estava lá, também está sendo realizado algumas prisões em flagrante nesse sentido. A gente pode falar que olha só, o promotor segue falando e também atendendo outros colegas da imprensa sobre a tentativa de homicídio contra o cantor do Barranco, e o promotor Armando Gurgel segue falando com a imprensa. Justamente da gente conseguir ter acesso ao aparelho celular, considerando que ele também não forneceu senha, pelo menos até o momento essa informação que eu tenho. Aí vem os desafios tecnológicos de você conseguir também alcançar, ingressar nesse aparelho e depois ainda conseguir alguma coisa.
Promotor, em relação às denúncias que devem ser oferecidas pelo Ministério Público, é possível dizer quais crimes? Vamos lá, para quem tem casa nesse momento acompanhando o balanço geral, o possível mandante do crime é o 3º sargento da Polícia Militar, Simon Macambira, esse PM que aparece agora na sua imagem para você que está acompanhando o balanço geral. O PM atirador também já foi identificado, é Jobinson de Souza Vieira Cabo, ele que teria atirado diversas vezes no carro onde o cantor do barranco estava com a filha dele de 4 anos, que também foi atingida no tórax no dia 9 de agosto deste ano. A filha do cantor, de 4 anos de idade, foi atingida por um disparo de 45 no tórax, e graças a Deus, e a pronta intervenção da equipe médica que estava na oportunidade sobreviveu ao ataque. Então, a forma como o crime foi praticado nos leva a crer, portanto, que existiram 2 tentativas de homicídio, da criança, inclusive, por dolo eventual, como a gente chama, ou seja, ele assumiu o risco de realizar vários disparos dentro do carro e atingir todas as pessoas que estavam ali dentro, inclusive. Mas, evidentemente, já de cara, como foi também atingida a criança, é indiscutível que há essa tentativa. Mas é possível que isso alcance até 4 tentativas, a gente vai ver qual é a melhor, após os exames periciais e tudo, qual seria, inclusive estrategicamente, de acordo com o direito, a melhor forma de acusar. E nesse momento, obviamente, se nós encontrarmos material que não deveria estar lá na posse dele, que não está autorizado, haverá também a incidência de outros crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a depender do que nós encontrarmos nessa oportunidade. Olha só, para quem tem em casa acompanhando o balanço geral, nesse momento o promotor Daniel Amazonas também vai falar com a imprensa, porque ele também, junto com o promotor Armando Gurgel, estão junto nessas investigações. O promotor vai falar nesse momento, o Daniel Amazonas. Os tipos de armas, vocês têm essa informação? A princípio não. A operação está sendo desenrolada. No momento ainda tem policiais técnicos no local fazendo a recolha, o recolhimento dessas armas. Essas armas elas estão vindo para o local aqui. Aqui nós temos um grupo técnico de perícia que está aguardando a chegada dessas armas para fazer o arrolamento de todas essas armas e em seguida levarem todas essas armas para a perícia. Fato é que a gente ficou muito surpreso realmente com a quantidade de armas que foi encontrada. Não temos um número certo ainda, mas nós temos armas de vários calibres, fuzis, temos muita munição também, carregadores, muitos projéteis deflagrados com carregador que servem para carregamento desses projéteis. Todo esse material, como eu disse, ele está sendo recolhido ainda, vai vir para cá para o local, vai ser entregue na mão dos peritos, vão ser arrolados para uma futura perícia que vai instruir o procedimento de investigação. Promotor, a gente pode falar que essa é a maior apreensão de armas com um policial militar já realizada pelo MP aqui no Amazonas? Bom, eu estou no MP, no PROCEAP, exatamente, há pouco tempo. Mas enquanto eu estou presente no PROCEAP, à frente da 61, acho que isso o doutor Armando pode dizer com maior profundidade, enquanto eu estou adiante do PROCEAP, para mim sim é a maior apreensão de armas tida no momento. Doutor, olha só, então o promotor Daniel Amazonas falando para quem está em casa que essa é considerada já a maior apreensão de armas com um PM feita aqui no Amazonas no tempo em que ele está à frente da promotoria. Mas também elas serão divulgadas no momento oportuno. Agora, promotor, você explica para a gente como é que a MP conseguiu chegar até o mentor desse crime. O senhor comentou que ele acabou intermediando a defesa do cabo que foi preso no dia 9 de agosto, né? Exatamente. O que aconteceu foi que, deflagrada a tentativa de homicídio e preso o autor da tentativa de homicídio, esse no momento em que foi perguntado se o mesmo possuía advogado, foi indicado o agora nós sabemos mandante do crime como a pessoa que conseguiria o advogado para o autor do crime. Então, sabendo que o mandante, agora nós sabemos que é o mandante do crime, é policial militar também, então fez parte da alçada do PROCEAP e passamos a ter a investigação em relação ao mandante do crime e buscar esse link entre os 2 policiais.
Olha só, para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral, estamos aqui ao vivo com o promotor Daniel Amazonas, que está também à frente dessas investigações. Agora, promotor, em relação aos mandados de busca e apreensão, quais foram os endereços onde o terceiro sargento ele foi preso aqui na cidade? O mandante do crime ele foi preso num condomínio, nessa região mesmo aqui, próximo do Santo Agostinho. Havia um mandado de prisão expedido contra ele e outros 9 mandados de busca e apreensão no endereço dele, endereços ligados a parentes e ligados a ele também. 2 mandados destes foram encaminhados para centros de tiro aqui da capital, porque como o mandante do crime era uma pessoa ligada, né? Ele tinha o CAC, era membro benemérito desses clubes de tiro, possivelmente a arma do crime poderia se encontrar tanto nesses endereços dele, como ligados a ele, como do centro de tiro. Como foi dito, foi encontrado com o executor do crime um carregador, né, que foi utilizado numa pistola. Esse carregador, nós temos ele, mas não foi encontrada a pistola. E justamente a operação de hoje foi para encontrar essa pistola. E para nossa surpresa, a gente encontrou muito mais do que isso, encontrou vários armamentos, tanto com ele como com parentes dele. A maioria das armas que agora quem está em casa está acompanhando no BG estavam junto com esse terceiro sargento na casa dele? Sim, na casa dele. Na casa dele tinha uma gama muito grande de armamentos, de torno, de carregador, praticamente um laboratório com todas essas armas, fuzis. E essas armas todas elas estão sendo, inclusive, apreendidas agora pela sua quantidade, tem uma demora significativa para recolher todo esse armamento e trazer para cá, para o local onde os técnicos já estão aguardando. Agora, doutor, tudo isso gera uma estranheza, é uma prática estranha, um PM, um terceiro sargento, ter toda essa quantidade de armas dentro de casa. O MP também investiga, agora o armamento passa pela perícia, né? Sim, passa pela perícia. Toda pessoa ela tem a licença, tendo a licença, ela pode portar um determinado número de armas, né? A estranheza realmente, como você falou, é a quantidade, né, que ele tem, que com certeza está muito acima daquilo que é permitido por lei. Tá ok, promotor, muito obrigado. Olha só, Alisson, eu vou liberar o promotor porque outros colegas também querem conversar com ele, mas olha só, para quem está em casa nesse momento acompanhando o Balanço Geral, eu vou passar os nomes dos 2 policiais militares que já estão presos. O primeiro é Jobinson de Souza Vieira, cabo da polícia. Ele é apontado pelo MP como o atirador, a pessoa responsável por atirar diversas vezes contra o carro onde estava o cantor do Barranco com a esposa e a filhinha de 4 anos. Lembrando que, além do cantor, essa criança também foi atingida no tórax, chegou a ficar internada e segue ainda em recuperação. O mandante do crime, segundo o MP, é justamente o Saimo Macambira, terceiro sargento da Polícia Militar. Ele também foi preso nessa fase da Operação Desbarranco, deflagrada pelo Ministério Público aqui do Amazonas. Ele foi preso em um condomínio do bairro Santo Agostinho, zona oeste aqui de Manaus, e o que chamou a atenção foi a quantidade de armas apreendidas na casa desse terceiro sargento, que tudo segue sendo apurado. Alisson Mota, para quem está em casa, essa é uma operação que o promotor conversou mais cedo com a nossa equipe. Chegamos aqui, a Record foi a primeira equipe a chegar aqui no MP e acompanhou desde cedo, está acompanhando desde cedo os desdobramentos dessa história. Há ainda uma outra fase sobre as investigações para saber se outras pessoas estão envolvidas no crime. O fato é, também, entre os locais onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, a casa do PM e também casas dos familiares e até 2 estandes de tiros, onde o terceiro sargento também fazia parte, era membro aí desse estande de tiros. Tudo vai ser apurado. Você ouviu, e para quem está em casa, que a motivação do crime não foi divulgada. Até então, não sabemos o que de fato motivou essa tentativa de homicídio contra
o cantor de pagode do Barranco e também a filhinha dele, uma criança de apenas 4 anos que também foi atingida. Há uma suspeita, Alisson Mota, que todo mundo fala, que possivelmente a motivação desse crime seja por conta de um relacionamento extraconjugal entre o cantor de pagode e também ali envolvendo esse terceiro sargento da Polícia Militar. Só que essa versão vamos seguindo, aguardando, e aí o MP, assim que finalizar, vai divulgar para toda a imprensa o que teria motivado esse crime, mas essa é uma hipótese que a polícia e o MP não descartam a respeito da possível motivação dessa tentativa de homicídio contra o do Barranco, e infelizmente a filha dele também foi atingida, essa criança de 4 anos. Alisson, seguimos por aqui. Se você tiver alguma dúvida específica, os 2 promotores, o Daniel Amazonas e o promotor Armando Gurgel, estão aqui no MP ainda conversando com a imprensa e falando sobre as investigações sobre essa operação que inclusive foi batizada como Desbarranco. Eu volto com você.